É sempre muito bom ser surpreendido quando a gente vai assistir um filme, e eu acho que isso acaba sendo até um pouco mais intensificado quando a gente fala do cinema de ação, sendo que já tem pelo menos uns 10 anos que o cinema de ação tá seguindo uma fórmula pronta, que é ali o cinema pós-John Wick, com todas aquelas cenas de ação bem filmadas, bem coreografadas, mas que quase sempre ou são parecidos com John Wick ou parecem estar tentando imitar John Wick. E aqui quando a gente tem um filme que é uma readaptação, quase uma refilmagem ali de uma série dos anos 80, isso acaba tendo muito mais valor, porque a gente pensa que já sabe mais ou menos o que esperar e acaba sendo surpreendido. Fala galera, aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao canal. Já aproveita para se inscrever se você não é inscrito aqui e me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de O Dublê, The Fall Guy, dirigido pelo David Leitch e que, pelo menos para mim, foi uma grande surpresa desse começo de ano. Após sofrer um acidente em um set de filmagens, um dublê vivido por Ryan Gosling tenta voltar ao trabalho e reconquistar o amor de sua vida, Jodie, uma diretora interpretada por Emily Blunt, ao mesmo tempo em que precisa investigar o desaparecimento de uma estrela de cinema vivida por Aaron Taylor Johnson. Aqui a gente tem um filme que tinha tudo para ser o mais clichê possível. Ele é praticamente uma comédia romântica, só que obviamente com vários momentos ali para destacar a ação do filme, para destacar cenas de ação, cada vez set pieces mais e mais grandiosas. E aí a gente tem um filme que, como eu falei, tinha tudo para ser clichê, tinha tudo para parecer que ia jogar pelas regras que foram cravadas aí desde John Wick para o cinema de ação, mas ele consegue meio que se sobressair a todos esses clichês. E como ele faz isso? Com um timing cômico perfeito. A gente já sabe que ele vai ter ali algumas piadinhas, um certo humor, mas o timing cômico é tão acertado aqui, a gente acaba não ligando para a obviedade da trama. É uma trama que, sendo bem sincero, sendo bem frio, numa análise bem direta, ela é bem óbvia, a gente sabe mais ou menos onde ela vai parar, a gente sabe que os personagens eles vão ficar juntos, a gente sabe que não vai ter um grande problema ali que não possa ser superado por eles. Mas o timing cômico funciona tão bem que a gente acaba se deixando levar e se envolvendo tanto com o filme que a gente não fica olhando para esses clichês, não fica olhando para esses detalhes e a gente acaba só curtindo essa experiência desse filme que é tão divertido assim. E olha que o David Leitch é um diretor que ele poderia ali fazer algo, uma comédia um pouco mais escrachada e até meio boba, como é o caso de Trembala, que é um filme que não me agradou tanto, apesar de ter um bom elenco. Tem o Aaron Taylor Johnson, que tá aqui, que tá lá também, até com mais destaque no outro filme. A gente tem o Brad Pitt no outro filme. E aqui a gente tem o Ryan Gosling, que é um ator que parece que Hollywood finalmente entendeu como utilizar ele, né? Hollywood por muito tempo tentou vender o Ryan Gosling como esse galã, como esse cara mais de filmes de romance, o que até funciona muito bem, né? Um dos seus filmes que eu mais gosto com ele é justamente La La Land. Mas o fato é que o menino Ryan Gosling ele tem muito talento para comédia e é um talento que já tinha sido muito bem aproveitado em The Nice Guys, o Dois Caras Legais, e com maior destaque aí no ano passado como o já eterno Ken da Barbie, um filme aí que até teve um grande reconhecimento pro ator, foi indicado a Oscar e tudo mais. Mas assim, que é um personagem ali que assim, a gente também já imaginava que ia ser uma coisa bem batida, bem clichê, e acaba que o Ryan Gosling ele traz esse talento dele, ele acaba fazendo esses personagens se destacarem. Ele é um ator com muito carisma, que é um carisma assim que já é de conhecimento. A gente sabe que a gente vai encontrar sempre um personagem bem carismático ali por parte do Ryan Gosling, mesmo quando ele faz o tipão mais sério. Mas agora que ele tá indo pro lado do humor, ele consegue se destacar muito nisso e demonstrar um timing cômico que parece que Hollywood não sabia que ele tinha, até aí a Greta Gerwig escrachar com o Ken da Barbie no ano passado. Esse carisma do Ryan Gosling é um dos ingredientes principais de O Dublê, principalmente por causa da dinâmica que ele tem com a personagem da Emily Blunt. Vai fazer com que a gente realmente compre esse filme. Como é um filme que é situado em Hollywood, como eu falei, ele tem todo ali o momento para ser todo clichê, até para as piadas parecerem batidas, mas acaba que não é isso que acontece, justamente por causa da dinâmica dos dois. A dinâmica desse casal que envolve a gente do começo ao fim. E é engraçado justamente porque é um filme que ele se passa em Hollywood, né? Que se passa meio que nas filmagens de um outro filme, nesse caso o filme que é dirigido pela Jodie, personagem da Emily Blunt, e que é praticamente um Star Wars, um Duna. Tem muita referência de Duna ali. Tem algumas referências de Star Wars, mas eu acho que a maior influência é Duna, não só pela fotografia, até pela trilha sonora daquele filme que a gente está assistindo.
mas que faz com que seja um terreno ali para muita piada, para muita metalinguagem. Tem piada com Tom Cruise, tem piada com a Taylor Swift, tem muita piada com outros filmes que eu acho que funcionam muito bem, como citações a Rock, Velozes e Furiosos. Mas é esse filme que ele realmente ele vai se vestir através da metalinguagem. Como eu sou um cara que gosta de Pânico, eu já sou suspeito para falar, mas eu acho que a metalinguagem aqui é muito bem utilizada, ela sempre pontua algumas gags visuais ou nos diálogos que funcionam muito bem, principalmente quando o filme ele começa ali se prestar como uma homenagem para esse mundo dos dublês e do cinema. Então ele tem muitos momentos ali com set pieces, tem muitos momentos com objetos de cena, espadas, munições, tem muita explosão. E aí a gente tem as cenas de ação de fato que estão ocorrendo ali, que não são dentro do outro filme, são as cenas de ação que estão realmente se passando, que é bem uma homenagem aos dublês, é um filme que ele trabalha essa homenagem, ele trabalha essa importância que os dublês têm em Hollywood e que são essas pessoas que acabam sendo meio que invisíveis, né? Estão fazendo um baita trabalho, mas o crédito nem sempre, né? A gente não tem um holofote neles, que é um holofote que os dublês vêm ganhando há algum tempo, justamente por diretores como o próprio David Leitch e o Chad Stahelski, do já citado John Wick, que eram dublês, depois viraram coordenadores de dublês e agora eles são diretores. Então, falando especificamente de o dublê, o David Leitch ele traz para dentro de tela toda essa questão ali, não apenas dos dublês em si, dessa homenagem, mas o próprio fazer cinema, né? Então a gente tem a personagem da Emily Blunt, que é a diretora Jodie, e tem todo esse aspecto de ser uma diretora nova, de estar dirigindo um épico, toda a questão do estúdio estar intervindo, e a própria narrativa detetivesca com a qual o personagem do Ryan Gosling se envolve tem justamente a ver com uma interferência de uma produtora dentro desse filme. E é justamente nessa trama detetivesca que é onde o dublê quase se perde, porque ele acaba em alguns momentos se levando a sério demais. Ele é um filme que desde os primeiros momentos ele assume essa loucura, mas em alguns momentos ali, justamente quando ele vai precisar fechar a trama, ele vai se tornando um filme bem sério, quase sombrio, ele sempre brinca ali, não perde a mão da piada, mas ele vai ficando muito sério, muito, assim, até enrolado em alguns momentos, e isso faz com que o filme ele vá se perdendo um pouquinho, mas como a metalinguagem ela volta, como esse tom mais louco volta, como esse timing cômico ali, principalmente guiado pelo Ryan Gosling, volta, o filme acaba se mantendo no lugar e funcionando muito bem do começo ao fim. Para o dublê, nota 8. É realmente muito divertido quando a gente tem um filme que ele sabe usar tão bem esse timing cômico, que sabe usar tão bem essa metalinguagem. É muito legal, isso gera alguns momentos muito maravilhosos dentro do filme, algumas cenas que são muito maravilhosas. E eu acho que, assim, o grande trunfo aqui, o grande mérito aqui é realmente o Ryan Gosling. Eu espero que ele continue pegando papéis, assim, mais engraçados, mais cômicos. Ele tem um talento pra coisa, aquela carinha ali, até um pouco mais blasé de vez em quando. Ele consegue se encaixar como ninguém na comédia. E aí é quando é um filme ali que brinca que é uma comédia romântica, é uma comédia de ação, tem todos esses aspectos. Ele funciona muito bem. Ele funciona pra comédia, ele funciona pro romance, ele funciona pra ação. E ele acaba sendo aí um protagonista perfeito para filmes como esse. Me conta nos comentários o que você achou de O Dublê, se você vai assistir, se você não curtiu muito a ideia. Não se esquece de se inscrever, deixar like. E é claro, obrigado por assistirem até aqui. Aproveita para assistir os outros dois vídeos que eu tô deixando aqui. Vou deixar o vídeo de Rivais, que também foi uma outra grande surpresa desse ano. E também de Abigail, que é um terrorzinho que pegou muito o meu coração. E eu espero que vocês gostem. Valeu, falou e até mais.